Hoje a dica bendita é sobre biblioterapia e eu estou aqui com a Carla Souza, que vai nos explicar como funciona essa prática e os benefícios que ela traz na vida das pessoas. Carla, conta para nós o que é a biblioterapia. Então, a biblioterapia é o cuidado com o outro, com o ser humano, por meio da literatura, por meio das histórias. Então, a partir do momento que você lê uma história, a partir do momento que você ouve alguém lendo uma história, ou faz uma narração, ou de repente uma dramatização de um texto literário, né? É importante ressaltar isso. Então, esse texto ele vai despertar na pessoa alguns sentimentos, alguns pensamentos, e esse despertar faz com que a pessoa automaticamente, ou não, não existem muitas regras, tá? Mas pode fazer com que a pessoa pare para refletir um pouco sobre sua vida, sobre suas atitudes, sobre a relação com o outro. As histórias, elas fazem com que as pessoas também se identifiquem, de repente, com algum personagem. E a partir daquele momento, a pessoa vai vivenciar aquela história, como se fosse o próprio personagem. E então isso também é benéfico para as pessoas, né? Ao ouvir uma história, você não necessariamente se identifica com o bonzinho, por exemplo, né? Pode ser que você se identifique com aquele mais perverso, pode ser que você se identifique com alguém que não é nem um personagem principal, mas que de alguma forma lhe chamou a atenção. E se lhe chama a atenção é porque existe algo naquele personagem que também está em você, que lhe toca de alguma forma. Então, além disso, as histórias despertam na gente o humor, a risada, às vezes o choro, e tudo isso é benéfico. Sim. E como que funciona, Carla? Assim, é feito um encontro, as pessoas, é você que lê, como é, a pessoa que lê a história, tu pode explicar para nós como é que é o processo, enfim, da biblioterapia? Sim, eu trabalho com uma prática de biblioterapia que se chama biblioterapia de desenvolvimento ou biblioterapia educacional. Então, nessa prática, os encontros são sempre encontros em grupo, certo? Existe uma outra prática de biblioterapia que se chama biblioterapia clínica. Nesse caso, quem atua é o psicólogo ou psicoterapeuta, e aí os encontros são individuais, onde o profissional vai focar no problema específico que a pessoa está trazendo no consultório. Então, o meu trabalho é um trabalho voltado para grupos, né, de pessoas. E o que eu faço primeiro, na minha prática de biblioterapia, eu introduzi alguns elementos de yoga, de meditação, de relaxamento, que também é uma vivência minha. E aí eu percebi que a partir do momento que a pessoa entra num ambiente para ouvir uma história e ela, antes de ouvir a história, passa por um exercício corporal, mesmo leve, uma respiração mais profunda, e entra num estado de relaxamento, ela vai conseguir receber melhor a história. Então a gente pode entender, assim, quando a gente é criança, né, os pais normalmente leem histórias para nós, então seria mais ou menos até um resgate desses momentos, assim, de uma reflexão, de um momento mais para si mesmo. Sim, eu tenho ouvido muitos relatos assim de adultos, porque eu tenho trabalhado muito com grupos de adultos, que esse momento de deitar e ouvir história, só aquilo já é terapêutico para eles, já é um momento de cuidado que a própria pessoa se permite fazer. Porque hoje em dia a gente está num movimento tão intenso que é difícil parar. E parar, deitar e ouvir história é um presente até que a pessoa pode se dar. Certo, Carla, e quem precisar de mais informações, enfim, querer saber mais sobre o teu trabalho, como é que pode proceder? Eu tenho uma página no Facebook que é Doses de Biblioterapia, e lá vocês podem entrar em contato comigo, e também tem bastante conteúdo sobre biblioterapia. Realizo também oficinas, vivências em grupo. Essas oficinas elas são voltadas para profissionais de diversas áreas. Então, pode ser psicólogo, professor, jornalista, terapeutas, que queiram conhecer um pouquinho mais dessa prática, e as vivências em grupos também. Então, fica o convite
para quem quiser conhecer um pouco mais da biblioterapia.